W de volta e voltamos falando da guerra entre o Israel e Hamas. Nesta sexta-feira, as forças de defesa israelenses atacaram ambulâncias, espera-se, em Gaza, matando ao menos 15 pessoas. Em solo israelense, o gabinete de guerra do governo negou a possibilidade de um cessar-fogo até que reféns detidos pelo Hamas sejam resgatados. E em entrevista à imprensa, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que até a próxima quarta-feira os brasileiros devem ser liberados para deixar Gaza. Ele me deu garantias de que até a quarta-feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah e, portanto, terão acesso já providenciado pelas embaixadas do Brasil, tanto em Ramala como no Egito, até o aeroporto onde está um avião da Força Aérea Brasileira que os trará para o Brasil. Ele me garantiu que sairão até a quarta-feira e que também fará todo o possível, se puder antecipar de 1 ou 2 dias, fará, mas que na quarta-feira ele dá todas as garantias. Isso foi um processo de conversa, de negociação de alguns dias e hoje eu tive essa boa notícia dado por uma alta autoridade do governo de Israel. A gente já vê aqui na tela, além de Daniel Hittner e Thais Herede ao meu lado, o professor Vitélio Brustolin, que se junta a nós, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa noite, professor. Queria ouvi-lo primeiro, Vitélio, sobre a questão no front, a ida mais uma vez do secretário de Estado americano Antony Blinken e o quanto tem crescido a pressão sobre Israel em como tem conduzido essa campanha militar, mas depois de alguns dias em sequência atacando campos de refugiados, sob a alegação de que estava mirando líderes do Hamas, hoje essa informação e de novo uma controvérsia se foi uma ambulância ou um comboio de ambulâncias e o quanto isso também se tornou mais uma operação controversa da ofensiva de Israel no seu direito de retaliar o ataque que sofreu do Hamas. Boa noite, Yuri, Thaís, Daniel, boa noite a todos. Bom, vamos por partes, então. Primeiro, Israel tem todo o direito de se defender, o Antony Blinken, o Biden têm repetido isso, é o artigo 51 da Carta da ONU, então esse é um fato. Outro, o Hamas não representa a população palestina, quem representa é a autoridade palestina, o Hamas é um grupo terrorista, segundo fato. Terceiro fato, para se defender, Israel tem que respeitar o direito internacional. No caso, o campo de refugiados de Jabalia foi atacado 2 vezes. É muito questionável o tipo de arma que Israel usou, porque pelas crateras, a gente tem poucas informações ainda, pelo tamanho das crateras, a quantidade de vítimas, a ONU tem afirmado que Israel pode ter cometido crime de guerra. Isso não tira o direito de defesa de Israel, mas a escolha da arma é importante. Aparentemente, Israel tem usado mísseis Spike nesses ataques, mas pode ter usado o Delilah, que é um míssil com uma carga de 187 quilos na ogiva. Ele poderia ter usado o Hellfire, por exemplo, que não tem carga explosiva e ataca diretamente os terroristas. Então, isso tem que ser investigado. Quanto às ambulâncias são defendidas pelo direito internacional desde 1864. É considerada o primeiro tratado de Genebra. Então, não se pode atacar ambulâncias. Aparentemente, foi um comboio de 5 ambulâncias. Elas foram atacadas 2 vezes. O primeiro ataque foi que estava na dianteira e o segundo atingiu, segundo Israel, terroristas. E aí tem 2 questões importantes, Yuri. Esconder terroristas em ambulâncias, escolas, hospitais também é um crime de guerra, é perfidia o nome desse crime e o Hamas estaria cometendo um crime caso tenha feito isso. Mais um crime além dos outros, né? A tomada de reféns, por exemplo, também é um crime de guerra. No entanto, existe a questão da oportunidade, ou seja, existe um balanço que tem que ser feito sobre se o ataque foi no momento certo, se não era melhor esperar até que a ambulância parasse, atacar só os terroristas, onde houvesse menos civis, onde houvesse menos risco. Tudo isso tem que ser questionado. E só para finalizar, Israel já julgou crimes de guerra na faixa de Gaza cometidas por israelenses antes. Em 2010, por exemplo, foram condenados 2 oficiais que teriam usado fósforo branco na faixa de Gaza em 2009. Ou seja, existe investigação militar, sim, mas essa investigação não traz de volta a vida dos civis perdidos numa guerra como essa, Yuri. Bem pontuado, professor. Thaís.
Professor, o líder do Hezbollah falou hoje, mas eu acho que a expectativa pela fala dele foi maior do que o que ele acabou dizendo. Eu queria te ouvir sobre os recados dele, exatamente o que está nas entrelinhas, para a gente não se enganar com um discurso mais vazio dele hoje. Ele praticamente reiterou uma teoria de relações internacionais, que é a teoria da racionalidade dos atores. Não seria racional para o Hezbollah entrar na guerra nesse momento. E ele deixou claro que não vai, a não ser que Israel continue com a ofensiva à faixa de Gaza, que vai continuar. Por que não seria racional? Vou explicar. O racional teria sido o Hezbollah atacar junto com o Hamas no dia 7 de outubro, quando Israel estava de guarda baixa. Nesse momento, Israel está todo mobilizado para se defender contra o Hezbollah, inclusive movimentou boa parte dos 360 mil reservistas para o norte, para se proteger de um possível ataque do Hezbollah. No entanto, veja como são as coisas. O ódio é crescente na região e ataques como esse, a esse comboio de ambulâncias ou ao campo de refugiados de Jabalia, isso desperta ainda mais o ódio e as divisões locais. E aí entra o fator da irracionalidade nas relações internacionais, que poderiam sim levar essa guerra a se tornar uma guerra regional, Thaís. Daniel, deixa eu colocar você na nossa conversa para trazer o outro ponto que a gente destacou, esta fala do chanceler Mauro Vieira, tratando como uma boa notícia a expectativa de que consiga a liberação, a autorização para resgatar brasileiros e seus parentes que estão à espera dessa operação na faixa de Gaza. Mas o quanto é inegável que há uma certa frustração, não só das autoridades brasileiras, mas acho que da sociedade brasileira como um todo, desde que começaram a sair a lista dos primeiros estrangeiros liberados a deixar Gaza em direção ao Egito e depois aos seus países. Principalmente uma falta de clareza absoluta sobre quem estava definindo quem faz parte das listas. Quem é responsável pela elaboração das listas? Quais são os critérios? Isso absolutamente não ficou claro para a diplomacia brasileira e a única coisa que se percebia era um jogo de empurra. Autoridades egípcias jogando para o colo de Israel, autoridades israelenses devolvendo para o colo dos egípcios. Nesses contatos também entre autoridades egípcias e Brasília, uma pergunta que foi muito reiterada aqui pelo Itamaraty, pelos diplomatas brasileiros, era sempre, qual que é a percepção do Egito? O Egito vai liberar em algum momento a passagem de Rafah também para cidadãos de outros países? Vai liberar para os civis palestinos? E aí, o que veio um pouco ali como impressão da diplomacia brasileira? Veio o seguinte, que o Egito está disposto a retirar os 6, 7 mil estrangeiros ou cidadãos de dupla cidadania que estão na faixa de Gaza, mas que descarta completamente abrir a passagem de Rafah também para os civis palestinos que querem evacuar, que querem sair ali do território palestino em direção à Península do Sinai. E por quê? Por 3 motivos. Por um motivo territorial, existe um temor por parte do Egito. Como que fica depois? Se os civis palestinos saem e ocupam aquela faixa ali, que é o deserto, a Península do Sinai, como é que fica depois, digamos, de terminado esse conflito? Existe alguma ameaça à soberania territorial do Egito? Segundo ponto, a questão econômica, porque, ora, a Península do Sinai é quase um deserto também, é um deserto. Então, existe infraestrutura suficiente para comportar milhares, dezenas, centenas de milhares de palestinos que se retirem da faixa de Gaza? E um terceiro ponto que é muito interessante também, que é a preocupação do governo do Egito de agora com eventualmente integrantes do Hamas aproveitando a liberação da passagem de Rafah para saírem também com civis palestinos, não só com os estrangeiros agora, mas com civis palestinos mais adiante. Por quê? Porque o Hamas tem uma ligação bastante forte com a Irmandade Muçulmana, que é tida como o grande rival do governo atual do Egito. Então, todos esses fatores somados fazem com que o Egito tenha uma postura extremamente reticente com a abertura de Rafah
não só para os estrangeiros, mas principalmente para os civis palestinos que estão querendo deixar Gaza. Vitélio, queria colocar um ponto também, né? Eu queria complementar o que o Daniel dizia, porque o Al-Sisi, quando foi questionado por que ele não abria a passagem para os palestinos, ele deu uma sugestão de que Israel poderia fazer uma abertura e criar um campo para os civis em Negev, que é um deserto, né, também chamado de Nakab, dentro de Israel, fazer uma triagem de mulheres e crianças e proteger esses civis. O Al-Sisi também é muito reticente porque ele diz que tem 8,5 milhões de refugiados dentro do Egito que vieram da Síria, do Sudão, de outras guerras e não quer ter mais refugiados, e ainda tem a questão de deixar os palestinos no seu território, não tirá-los de lá porque isso é uma causa deles. Tudo isso torna a questão muito complexa, como o Daniel já vinha dizendo.